No Boletim Comunicare de hoje, nós vamos descobrir se o jovem tem tempo e gosta de leitura. No quadro de entrevistas, nós conversamos com a coordenadora do curso de Pedagogia da PUC-Paraná, Daniele Saeb. E se você perdeu algum lance, fique por dentro de tudo o que aconteceu nos gramados. Agora, no Boletim Comunicare. E aí galera, tudo bem? Na preparação do Boletim Comunicare dessa semana, a gente estava discutindo aqui na redação sobre leitura e chegamos a uma conclusão. O jovem de hoje não lê, muitas vezes por falta de tempo, tanto para ler quanto para ir até uma biblioteca ou livraria buscar um livro. E é pensando na solução desses problemas que o repórter José Ellington foi atrás de dicas que possam facilitar a nossa vida nesse aspecto. Ninguém foi à minha festa de aniversário de 7 anos. Havia uma mesa arrumada com gelatinas e pavês. Na voz da mediadora de leitura, as palavras ganham vida. Seu trabalho é realizado principalmente com jovens e é para eles que ela procura mostrar um pouco do universo criado com papel e tinta, mas que na imaginação é muito mais colorido. Mas então, será que os jovens procuram por esse universo? Com que frequência você lê? Uns 2 livros por mês. Eu acredito que os jovens de hoje em dia, a geração Y, como nós chamamos, também tem uma boa leitura, né? Se ela vem da educação de casa ou propriamente da educação da escola, fazendo e incentivando, né, o jovem a ler, e ele realmente gostando daquilo que ele está lendo, ele realmente vai ler, né? Então eu acredito que hoje em dia a geração Y está lendo muito mais do que antigamente. Eu gosto de sagas, mangá, quadrinhos, daí livros acadêmicos também, para me atualizar sobre a minha área. Ficção científica, eu leio por lazer e por conhecimento. Em um país que apresenta índices de leitura cada vez mais alarmantes, desde 2010, Curitiba apresenta o programa Curitiba Lê. Com o objetivo de fomentar a leitura na cidade, ele apresenta programas como rodas de leitura, oficinas de contação de histórias e seminários literários. Além disso, há os espaços físicos, como as tubotecas localizadas nas estações tubos de ônibus, as estações de leituras que ficam nos terminais, o bondinho de leitura da Rua 15 e as casas de leitura. As casas de leitura são espaços espalhados pela cidade. Todas as regionais contam com pelo menos uma delas. Ao contrário das bibliotecas, elas apresentam um acervo exclusivamente voltado ao literário e artístico. A gente atende todos os públicos, mas o jovem é uma faixa etária que a gente foca bastante, principalmente nas ações de leitura. A gente tem tido um aumento, principalmente nesse ano, assim, de jovens frequentadores do espaço. Há uns 2 anos atrás era o público que a gente tinha menos, era o público jovem, mas de uns tempos para cá esse público tem aumentado e eu percebo que é um público muito cativo. Então, se eles vêm uma vez e emprestam, eles estão voltando sempre, a cada 15 dias, ou às vezes até antes, para devolver ou renovar e já emprestar um livro novo. Sempre gostei de ler, na verdade. Desde criança, minha mãe me dava bastante gibi e tal. E aí eu levava o gibi para casa, para onde eu ia, eu levava o gibi e começava a ler. Aí depois eu fui me interessando mais por aqueles que fizeram parte de filme e tal, foram inspirados, né? Aí foi assim que eu criei meu hábito. Não precisa ser jovem para emprestar um livro em uma casa de leitura. E mesmo que você não tenha adquirido o hábito para a leitura desde criança, nunca é tarde para começar. Tudo o que você precisa é de um espaço confortável e um livro em mãos. No nosso quadro de entrevistas, a repórter Marjorie Coelho conversou com a coordenadora do curso de Pedagogia da PUC-Paraná, Daniele Saeb. Diga lá, Marjorie. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo hoje com a coordenadora do curso de Pedagogia, Daniele Saeb. Obrigada, Daniele, pela tua presença e pela tua disponibilidade para estar no nosso programa. E é ela que vai tirar nossas dúvidas em relação aos jovens e à leitura. Daniela, vamos sentar aqui? A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é como que você vê a relação do jovem e da leitura hoje, sendo que eles têm tanta distração, né, com esse mundo digital? O que se percebe e o que as pesquisas têm demonstrado nos últimos anos é um desinteresse realmente do jovem, tanto das crianças, do adolescente, do jovem de uma forma geral, em relação à leitura. Isso se percebe em diferentes contextos. No meio acadêmico, uma dificuldade muito grande dos professores conseguirem fazer com que os jovens leiam os textos. Uma outra preocupação é a qualidade do que se lê.
Então, não basta ler, a qualidade do que se lê também é importante. Então, hoje, há sim uma relação muito maior do jovem com a tecnologia, com a internet, do que com os livros. E essa ocupação do tempo a todo momento, com o celular, com a internet, faz com que realmente a concentração seja prejudicada. Qual é a dica que você dá para os jovens organizarem mais os seus tempos e não deixarem os livros tanto nas prateleiras? Quando a gente fala de organização do tempo, a primeira coisa que esse jovem tem que pensar assim, como que eu estou distribuindo as atividades do meu dia? Como? Então eu acordo, aquela questão de rotina mesmo. Eu acordo, normalmente acorda, já olha para o celular, já olha para o WhatsApp, já olha para o Facebook, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então parar para pensar mesmo, como que eu estou organizando essa rotina. Que momento que eu paro do meu dia, deixo esses meios longe de mim e eu posso, 1 hora de leitura por dia é suficiente. Eu posso criar o hábito antes de dormir, por exemplo, meia hora antes de dormir. É o suficiente porque a leitura tem uma função que a gente chama na cognição, uma função difusa. Então, ela ativa várias áreas do cérebro enquanto você lê. E isso tem, em decorrência, uma contribuição para o desenvolvimento da própria inteligência. Então, sabendo disso, pense bem, se o sujeito sabe disso e que ele pode organizar o tempo, não é para ele deixar de usar a rede social, não é para ele deixar de ficar na internet, mas simplesmente para ele moderar esse tempo, aproveitar o tempo em benefício dele mesmo. Então, já que você acabou tocando no assunto de benefício, quais os benefícios mentais, né, intelectual que esse jovem pode ter e na falta da leitura, né? O que eles podem, o que pode faltar? Acho que em prestar atenção, interpretação de texto, né, em todos esses lados acadêmicos. A leitura ela favorece tanto no desenvolvimento das habilidades acadêmicas quanto nas habilidades sociais, emocionais para a vida. Então, a leitura, uma boa literatura, ela faz com que você se entenda melhor, entenda a própria realidade, entenda o outro e, ao mesmo tempo, desenvolva a habilidade cognitiva de memorização, de concentração, de raciocínio. Ela acaba favorecendo esse desenvolvimento amplo, né, do nosso cérebro, as capacidades cognitivas. E a falta disso também vai fazer com que esse sujeito talvez não tenha tanta criatividade, talvez tenha um repertório menor do que outro que lê bastante. Acontece com o nosso cérebro, com a nossa cognição. Se você não exercita, se você não dá subsídios para que ele se desenvolva, ele está lá, capacidade você tem, só que ele não se desenvolve como deveria se você de repente otimizasse seu tempo colocando a leitura como uma atividade obrigatória todos os dias. Então vê lá o que gosta de ler, leitura de qualidade e insere no seu cotidiano. Galera, eu acho que a gente já teve explicações suficientes para entender que a leitura é essencial, tanto na questão educacional e tanto social. Daniela, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez. Foi um prazer conversar com você e até a próxima. Obrigada. Você perdeu algum lance que aconteceu nos gramados? Então não se preocupe que o repórter Yuri Brauli conta tudo pra gente. Oi Yuri, tudo bem? Quais são as novidades que você preparou pra gente? Olá Andrei! Olá povo que assiste o Boletim Comunicare. Esse fim de semana promete para os atletas de rua, porque vamos ter 2 corridas, ambas nesse domingo. O 27º Batalhão Logístico receberá a 7ª corrida do material bélico, com etapas de 10 e 5 km, além da corrida Kids, com distâncias que variam entre 50 e 300 metros. A corrida terá início às 8h30 da manhã e será dentro do batalhão, na Avenida Horácio Gertner, número 1874, bairro Bacaxeri. Vai acontecer também a 5ª etapa do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias, uma etapa de 10 km saindo e chegando na Associação Viking, na Rua Eduardo Espada, número 6447, bairro SIC. A corrida terá início às 7h30 da manhã. Mais informações no número 3373 5010. E teremos também automobilismo, com o Autódromo Internacional de Curitiba recebendo a 7ª etapa da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. O evento, que completa 10 anos em 2015, tem nomes como Constantino Júnior,
Miguel Paludo e Pedro Piquet correndo nos dias 23 e 24 de outubro, a partir das 10 da manhã. É com você, Andrei. Muito obrigado, Yuri. E o Boletim Comunicare de hoje está terminando, mas continua nas nossas redes sociais. Para você um grande abraço e até a próxima!